Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui nós também estamos muito bem, graças a Deus. E hoje eu vou contar uma história para vocês que está na Bíblia. Ela está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Essa história conta sobre a vida de um homem que ficou muito doente, mas Jesus curou esse homem e ele sarou. Vamos ouvir essa história? Olha só o homem bem aqui. Na Bíblia não fala o nome dele, mas eu vou chamá-lo de Pedro. Pedro tinha uma linda família, tinha filhos e uma esposa. Ele vivia muito feliz, eles tinham alimento em casa, ele tinha um bom trabalho, eles passeavam pelos parques, ele brincava muito com seus filhos também. Mas uma coisa terrível aconteceu. Pedro ficou muito doente. Sim, muito doente. Ele tinha muitos machucadinhos pelo corpo, eram umas feridas brancas, muito dolorida. Essas feridas doíam muito todo o corpinho de Pedro. Olha só, por conta dessa doença, Pedro teve que se afastar da sua família. Essa doença passava para todas as pessoas, então ele tinha que ficar longe deles. Pedro teve que ir embora, ficar longe da sua família, teve que morar num lugar distante, sem ninguém por perto. Ele não podia ver os seus filhos, não podia ver a sua esposa, ninguém podia chegar perto de Pedro. Olha só o machucado dele. Aqui, ó, ele colocou algumas faixas para não doer tanto, mas ele estava muito ferido e muito triste. Não podia comer com ninguém, não podia mais brincar nos parques, não podia nem trabalhar. Vivia sozinho. Coitadinho de Pedro. Mas um dia, ele ouviu as pessoas falarem lá pela cidade que existia um homem que sarava os machucados das pessoas. E esse homem era Jesus. Sim, Jesus estava passando lá pela cidade de Pedro. E aí Pedro pensou, se eu chegar perto de Jesus, ele pode me curar. Mas ele não podia chegar perto de ninguém, senão ia passar a doença para essa outra pessoa. Mas Pedro ficou lá jogado, muito triste, ali naquele cantinho, sempre chorando e triste. As pessoas passavam, olhava para Pedro e ele lá todo machucado. Essa mulher até ficou com muita dó dele, chorou também por ver ele nessa situação. Sabe, crianças, muitas pessoas naquela época tiveram essa doença que chamava lepra. Mas Pedro foi à procura de Jesus, ficou de longe, olhando se talvez ele encontrasse esse Jesus. E olha só o que aconteceu. Jesus chegou perto de Pedro. Jesus era muito corajoso. Mas sabe o que acontece? Jesus pode curar todas as doenças. Então ele não podia pegar a lepra. E aí Jesus tocou no Pedro. Olha só, o Pedro estava todo machucado. Jesus colocou a mão sobre ele e falou: Pedro, agora você está curado. Pode ir para sua casa, vai lá na igreja também e conta para o pastor que agora você está curado. E Pedro ficou muito feliz, saiu correndo pela cidade. Mas antes dele sair correndo pela cidade, olha só o que alguns homens malvados passaram por ali e quando viram Pedro lá com Jesus, eles olharam assim: este homem é louco. Como ele está lá perto do Pedro que estava cheio de doenças? Olha só, os homens aqui ficaram pensando: meu Deus, esse homem é louco, vai pegar esta doença. Mas Jesus não era louco, não. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele queria curar toda essa doença de Pedro. Curar o Pedro da lepra. E Pedro saiu correndo pela cidade, falou para o pastor lá que ele tinha melhorado e foi correndo para onde? Para sua família. Pedro chegou de volta em casa. Ele disse para todos: olha, eu estou curado, não tem mais nenhuma doença em mim. Jesus me curou e ele colocou também amor no meu coração. Crianças, eu quero que vocês lembrem que só Jesus pode sarar todas as nossas doenças,
mas também pode sarar o nosso coração. Jesus pode nos dar amor para sempre. Pode nos ajudar a cuidar da nossa família, dos nossos amigos, e onde a gente for, nós temos que lembrar que o amor que Jesus colocou em nosso coração, nós podemos dar para os outros também. Tchau, tchau!